Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre um dos conceitos mais importantes e complexos de toda a matemática. O infinito. É basicamente impossível imaginar algo que é infinito, ilimitado, mas com uma ajudinha da matemática a gente consegue até entender um pouquinho melhor essa ideia. Sabe aqueles números que a gente usa para contar? 1, 2, 3 e assim por diante? Eles são chamados de números naturais e formam um conjunto que é infinito. Mas por que ele é infinito? Pensa em um número muito, mas muito grande. Vamos chamar ele de k. Por maior que esse número seja, basta eu somar mais 1 a ele que eu já consigo um número maior ainda. Também dá para multiplicar ele por ele mesmo, que vai dar um número ainda maior. Ou seja, não existe o cara que é o maior número dos naturais. E é por isso que esse é um conjunto infinito. Também tem o conjunto dos números inteiros, que tem dentro dele todos os naturais e os seus irmãozinhos negativos. É claro que os inteiros também formam um conjunto infinito, né? Mas será que esse conjunto é maior do que o conjunto dos naturais? O que tu acha? Porque se ele for maior, quer dizer que existem infinitos de tamanhos diferentes. Bem, o pensamento mais intuitivo é achar que o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto dos naturais. Até porque se eu fizer um diagrama de Venn representando esses dois conjuntos, dá para perceber visualmente que teria mais gente nos inteiros do que nos números naturais. O problema é que nós estamos falando dele, do tal do infinito, que levou centenas de anos para ser entendido pelos matemáticos. E até hoje buga a cabeça de muita gente. Bem, vamos dar a resposta para a nossa pergunta. Entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais, o maior conjunto é? Nenhum dos dois, porque eles têm exatamente o mesmo tamanho. Hein? Como? Pior que é verdade. E não é muito difícil de mostrar isso. Para provar que os dois conjuntos têm o mesmo tamanho, eu preciso encontrar uma função bijetiva que leva cada elemento de um conjunto em um único elemento do outro conjunto, até não sobrar ninguém dos dois lados. Então pensa assim, se eu pegar os números pares do conjunto dos naturais, e sim, o zero é par, e jogar eles em todos os positivos do conjunto dos inteiros, eu já consigo cobrir a metade desse conjunto, né? E isso acontece porque o conjunto dos números pares também é um conjunto infinito. Daí é só eu pegar os ímpares do conjunto dos naturais e jogar em todos os números negativos dos inteiros que, pimba, todos os números naturais foram relacionados a todos os números inteiros, sem sobrar ninguém em nenhum dos lados, o que mostra que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Que doido, né? Mas tudo isso acontece porque esses caras são conjuntos infinitos. Tá, agora pensa no conjunto dos números racionais. Ele tem dentro dele todos os inteiros e ele tem também frações, que também podem ser dízimas periódicas. Apesar de existirem infinitos números racionais entre dois números inteiros, também dá para criar uma bijeção que mostra que esses três conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais têm o mesmo tamanho. Na análise matemática, eles são chamados de conjuntos enumeráveis. Tá bom, então não existem infinitos maiores uns que os outros. É todo mundo do mesmo tamanho dos naturais. Não é bem assim. O conjunto dos números irracionais, que tem até uns carinhas bem famosos como o π, o número áureo, o número de Euler, também tem um monte de raízes que eu não consigo tirar, são aqueles números em que as dízimas não são periódicas. Esse conjunto é mas muito mais infinito do que o conjunto dos racionais. E por isso ele é conhecido como um conjunto denso. Porque se eu sortear um número da reta real ao acaso, com certeza esse cara vai ser um número irracional. É claro que existem infinitos conjuntos mais infinitos do que o conjunto dos números irracionais. Até porque, nesse vídeo, a gente nem saiu da dimensão 1, que é a reta. Mas eu acho que deu para ver que o infinito nos prega várias peças, justamente porque a nossa mente não consegue imaginar direito tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. E é por isso que a física quântica e a astrofísica fascinam tanto a humanidade. Afinal, esse universo todo que a gente nem sabe que tamanho tem, pode ser só um grãozinho de areia de um outro universo muito mais infinito do que o nosso. Bem, e aí, gostou desse vídeo? Muito obrigado por assistir ele até aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal se ainda não é inscrito e até a próxima!